Energia potencial eletrostática e o conceito de potencial em um campo elétrico. Então, considere um condutor eletrizado positivamente, por exemplo, com a carga Qzão, fixo em um determinado local, livre da influência de outras cargas elétricas. Já sabemos que na região do espaço que envolve esse corpo, existe um campo elétrico gerado pelas cargas nele existentes. Agora vamos abandonar em um ponto P, uma carga de prova Qzinho, também positiva, a uma distância D do condutor. Devido ao campo elétrico, a carga de prova será repelida e se afastada do condutor, ganhando velocidade e, consequentemente, adquirindo energia cinética ou energia de movimento. Observe que a carga Qzinho, se fosse negativa, seria atraída e não repelida. Observando aqui, ó, carga Qzinho negativa, condutor eletrizado com cargas positivas. Nós temos aqui um campo elétrico gerado em todo o entorno, o contorno, tá? Foi jogado duas cargas de prova, uma positiva e uma negativa. Observe que a negativa foi ao encontro do corpo eletrizado, tá? Com uma certa velocidade, com uma certa força. E que ela própria também está sofrendo as consequências de um certo campo, tá? Que campo é este? Observando novamente a carga positiva. A carga positiva, ela está sendo repelida com uma certa força e ela também está sofrendo a influência de um certo campo, né, de um certo campo elétrico. Observe que a seta vermelha representa a força elétrica e a setinha preta está representando aí o vetor campo elétrico. Os dois têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Já lá na setinha preta da carga negativa, você vai ver que ela está sendo atraída pela carga positiva, tá? Pelo condutor positivo. E que o condutor positivo está gerando também um campo na carguinha aqui, que está apontando para fora, aqui no Ezinho aqui do que negativo, olha aqui. Força está apontando para dentro do campo e a linha de campo elétrico apontando para fora. Então, o que a gente pode ver mais nisso aí? Ó, por adquirir energia cinética, podemos concluir que no ponto P, a carga de prova Qzinho armazena uma energia potencial. Ou seja, quando ela adquiriu energia cinética, ou seja, quando ela passou a entrar em movimento, podemos concluir que no ponto P, a carga de prova Qzinho armazena uma energia potencial denominada energia potencial eletrostática ou elétrica, que vamos simbolizar por esse Ezão aí com esse P, energia potencial. Essa energia potencial se transforma na sequência em energia cinética. Assim podemos dizer que a carga Q do condutor produz um campo elétrico que também pode ser descrita por uma grandeza escalar, denominada potencial eletrostático, tá? Ou seja, a carga Qzão produz um campo elétrico que também pode ser descrito por uma grandeza escalar, denominada potencial eletrostático. Ou seja, esse campo elétrico nós chamamos também de potencial eletrostático ou potencial elétrico. Ok? Mudando aqui para cá, olha aqui. Temos algumas coisas para levar em consideração. Bora ver aqui. O que a gente vai considerar aqui? Esse potencial eletrostático no ponto P produz a energia potencial elétrica armazenada por unidade de carga posicionada neste local. Ou seja, esse potencial eletrostático
gerado pelo campo elétrico. É ele quem vai produzir a energia potencial elétrica armazenada neste local, onde foi jogada a carguinha de prova. Então, o potencial simbolizado, a gente simboliza pela letra V. E a gente pode definir pela essa expressão aqui, ó. O potencial elétrico V é igual à energia potencial dividido pelo Qzinho. Eu posso dizer que a energia potencial, se eu multiplicar cruzado, claro, né? Vai dizer que a energia potencial é Q vezes o V, tá? A energia potencial eletrostática, o que é energia potencial eletrostática? Então, a energia potencial eletrostática e o potencial elétrico são grandezas escalares algébricas, podendo ser positivos ou negativos ou nulos. Entendeu? A energia potencial eletrostática e potencial elétrico são duas grandezas distintas, apesar de ter tudo a ver uma com a outra. A diferença é que ela pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser nula. E no sistema internacional, a unidade de potencial elétrico chamamos de volt. Volt. E o símbolo é esse Vzão, assim denominado em homenagem a Alessandro Volta, que nasceu no ano 1745 e morreu em 1827. Então, o volt é a energia potencial dividida pelo Qzinho. Tá? E eu sei que a energia potencial, a gente é representada pela carga, tá? Joule, se é carga elétrica, joule, ou quantidade de energia. Joule por Coulomb. Joule por Coulomb. Tá? Energia potencial, Joule por Coulomb. Então, um ponto de um campo elétrico, ele vai ter potencial elétrico igual a 1 volt. Mas quando? Em que circunstância? Quando uma partícula hipotética ou hipoteticamente eletrizada com carga de 1 coulomb, digamos que um corpo com uma carga de 1 coulomb, adquire uma energia potencial a 1 joule. Colocada ao ser colocada nele. Se esse ponto tiver potencial igual a 100 volts, por exemplo, cada coulomb de carga nele colocada adquirirá uma energia potencial de 100 joules. É muito importante se destacar uma coisa. O quê? Primeiro, na verdade, a energia potencial é adquirida pelo sistemazinho, Qzão e Qzinho, tá? Carga geradora e carga de prova. Se essas duas cargas puderem se mover, elas irão adquirir energia cinética. E a partir dessa energia potencial, essa energia cinética será a partir dessa energia potencial. Então, quando, porém, a carga Qzão é fixa, o que ocorre na maioria das vezes? Associamos a carga de prova Qzinho toda a energia potencial do sistema. Então, quando é que Qzinho vai ser atribuído a ele toda a energia potencial do sistema? Quando a carga Qzão não tiver movimento, for fixa. Ok? Então, dessa forma, nós vimos aqui, não é? O conceito de potencial elétrico, não é? E as suas grandezas. Agora, veremos algo muito interessante destacado aqui, olha aqui. O potencial elétrico, que eu chamo de grandeza escalar, tá? E o campo elétrico, que eu chamo de grandeza vetorial, são propriedades de cada ponto. E eles existem independentemente de nele estar colocada uma carga ou não. Ou seja, pode ter uma carguinha de prova ou não. Potencial elétrico e campo elétrico. Então, um tem tudo a ver com o outro.
E o vetor campo elétrico, né, simbolizado com o E e a setinha na cabeça, e o potencial elétrico são duas maneiras de se descrever campo elétrico. Vetor campo elétrico e potencial elétrico são duas maneiras de se descrever a mesma coisa, campo elétrico existente em uma região do espaço. Algumas vezes é mais conveniente usar vetor e outras potencial elétrico, tá? Então, potencial elétrico e campo elétrico são grandezas vetoriais, são propriedades de cada ponto. E vetor campo elétrico e potencial elétrico são duas maneiras de se referir à mesma coisa, ok? Campo elétrico. O que a gente tem que falar a respeito de Alessandro Giuseppe Antônio Volta? Esse rapaz, Antônio Anastácio Volta, de 1745 e terminou sua carreira em 1827. Onde ele nasceu? Na cidade de Como, Itália, em fevereiro de 1745. Em uma família de nobres, desde muito cedo se interessou pela física. E apesar de sua família desejar que seguisse carreira jurídica, ele passou a estudar ciência no ano de 1774 e começou a lecionar física na escola Here de Como em 1775. Então, ele inventou um telégrafo, aparelho que podia produzir cargas elétricas. No ano de 1778, ele descobriu e isolou o gás metano, fato que o introduziu na comunidade científica da época, quando então pôde se relacionar com outros cientistas. Foi nomeado catedrático de Física Experimental da Universidade de Pávia, no ano de 1779, sendo eleito reitor em 1785. E no ano de 1786, por mero acaso, o professor de anatomia da Universidade de Bolonha, Luigi Galvani, observou que ao dissecar uma rã, os músculos das pernas apresentavam movimentos espasmódicos. Então, a que ele associou esses movimentos das pernas de rã? O que ele associou mesmo? Associou a descargas elétricas. Após estudo, Galvani explicou esse fenômeno pela existência de uma eletricidade animal, que foi denominada fluido galvânico. E a partir de 1792, Alessandro Volta passou a estudar e a repetir o experimento de Galvani. E em 1797 descobriu que o tecido animal não produzia eletricidade, apenas funcionava como condutor. A descarga elétrica ocorria por causa da conexão de dois terminais metálicos que eram colocados em contato com o tecido animal. E os metais eram os eletromotores. Percebeu ainda que usando prata, zinco interligados por um condutor úmido podia obter melhores descargas. E em 1799 multiplicou o efeito usando várias camadas de zinco e prata, depois substituindo por cobre, intercaladas e separadas por panos embebidos em água e sal. E aí nascia aí a pilha elétrica no mês de março de 1800. Volta enviou uma carta em francês para Sir Joseph Banks, presidente da Royal London Society, Inglaterra, relatando suas descobertas no campo da eletricidade, dizendo que havia inventado uma garrafa de Leyden que não precisava ser carregada. Aí nós temos aqui o modelo de pilha elétrica aqui de Volta, né? Olha aqui esses pratos metálicos aí, ó, sobrepostos. E foi em 1801 recebeu a maior honraria do Instituto Nacional de Ciências da França, medalha de ouro do mérito científico, ao demonstrar seu invento ao imperador Napoleão Bonaparte.
recebeu apoio para continuar com seus experimentos e foi agraciado com o título de conde e senador do reino da Lombardia. Depois de passar toda a vida dedicando-se ao estudo da eletricidade, Volta morreu em 5 de maio de 1827, bem velhinho, 82 anos de idade, em sua cidade natal. Em 1881, por meio de um acordo internacional, seu nome passou a designar a unidade de medida de tensão elétrica, volts. Então essa é a experiência, né, desse senhor. Mas aí temos mais um tópico interessante aqui, né, a ser ainda discutido, sobre potencial em campo elétrico criado por uma partícula eletrizada. Nós vimos o que é potencial elétrico, né? Vamos ver esse potencial criado por essa partícula. Então vamos aumentar aqui a letra para a gente ver. Considere campo elétrico gerado por uma partícula eletrizada com carga Qzão. Vamos colocar uma carga de prova Qzinho em um ponto desse campo a uma distância D de Q. Tá aqui. Carga Qzão, a distância D, ponto P e a carga Q. Observe aí, o que a gente pode destacar nesse desenho aí, né? Então, sendo que a energia potencial, a gente sabe que a carguinha multiplicada pelo volt, podemos obter a expressão do potencial elétrico assim, ó. QV igual a K, Qzão, Qzinho por D. Ou V, cortando os dois Qzinhos, de um lado e de outro, né? Tan, vai ficar igual a KQ por D. Volts, KQ por D. O gráfico representativo do potencial em função da distância e a carga pontiforme geradora do campo elétrico é uma curva denominada hipérbole equilátera. Vamos ver esse gráfico aqui? Aqui, ó. Nós temos aqui o gráfico, né? Vemos esse desenho cor-de-rosa, tá? O eixo de V vertical, nós temos os valores em volt e D a distância. Então, nós temos aqui Q, a carga quando ela é maior que zero. E no outro gráfico, esse braço de parábola, não é? Ele fica acima do eixo D. E quando a carga for negativa, o gráfico vai ficar por baixo do eixo D. Carga positiva, carga negativa. Então, olhando para cá, para a lateral, tá? A gente ainda pode destacar isso aqui ainda, ó. A energia potencial Kzão é igual a Qzão, Qzinho por D. K vezes Qzão, Qzinho por D. K, já conhecemos, é a constante eletrostática do meio. A demonstração dessa expressão requer conhecimento de cálculo diferencial e integral. Assunto que será tratado nos anos iniciais do curso de exatas, tá? Na universidade. No entanto, podemos usar uma forma simplificada para essa demonstração. Se imaginarmos que Qzão se encontra fixa, a carga Q de prova, ao se deslocar até o ponto P, estará sujeita a uma força elétrica de intensidade variável F, deslocando-se a uma distância D, considerando o valor médio da intensidade da força como constante, F, o trabalho realizado por ela é responsável pela energia potencial adquirida pelo sistema. Então, vale assim, olha aqui, ó, energia potencial é igual ao trabalho, e esse trabalho é igual à força vezes a distância vezes o cosseno de alfa, não, cosseno de teta. Como a carga Qzinho irá mover-se na direção e no sentido da força elétrica, teremos que esse ângulo aí é igual a 0 graus. E o cosseno de 0 grau é igual a 1.
Portanto, a energia potencial pode ser calculada a força vezes a distância. E também pode ser dita que é igual a Kzão, modo de Qzão Qzin, vezes D, dividido pela distância ao quadrado. A gente pode simplificar um monte de coisa. Como, por exemplo, energia potencial pode ser igual. Eu sei que se eu multiplicar K vezes Qzão, Qzin, eu vou ter valor de força, né? Pela distância ao quadrado. Posso simplificar aqui, olha. A distância não vai ser mais elevada ao quadrado, que a gente corta um D, né? Cadê mesmo? E a energia potencial vai ser K vezes Qzão vezes Qzin, já que eu também posso ter a força, né? Qzão vezes Qzin. Então a energia potencial é K vezes Qzão vezes Qzin dividido pela distância. Só baixando aqui, pra gente ver, destacar o que a gente falou há pouco. Mais uma vez, veja só aqui, ó, a gente estava aí nos gráficos, né? Observando os gráficos, percebe-se que o potencial tende a zero quando a distância tende ao infinito. Isso acontece tanto para a carga positiva como para a carga negativa. Ou seja, quanto mais distante, maior for a distância, nós estamos dizendo aí que esse potencial tende a ser zero, não existir, né? Esse potencial elétrico. Isso acontece tanto para a carga positiva como para a negativa. Então, o nível zero do potencial criado por uma carga pontiforme está geralmente no infinito, ou seja, uma distância muito superior. Devemos entender por infinito um local que é suficientemente afastado, onde Qzin está muito longe de Qzão, de modo que as suas influências em outras cargas sejam desprezíveis. Ou seja, o campo gerado por Qzão, aliás, carga fixa, não vai atingir a carga de prova Qzin. Então, potencial em um campo elétrico criado por duas ou mais partículas eletrizadas. Suponha um local, Suponha um local do espaço onde se encontram N partículas eletrizadas, todas contidas em eletricidade. Considere agora um ponto A sujeito a N campos elétricos criados pelas essas cargas. Uma vez que o potencial elétrico é uma grandeza escalar, no ponto A, um potencial resultante de valor igual à soma algébrica dos N potenciais criados individualmente pelas cargas. Então, um potencial resultante de valor igual à soma algébrica dos N potenciais criados individualmente pelas cargas. Assim vale essa relação, não é? Potencial elétrico, voltagem, né? Nesse ponto A, vai ser igual à soma de V1 mais V2, mas todos os vezes que aparecerem, né? Sabendo que V1 é uma forma, tem uma forma, a mesma forma eu calculo V2, no final eu junto tudo, aí eu vou ter o potencial elétrico total, tá? Sendo assim, a gente viu aí como é o gráfico. Aprendemos um pouco a respeito de potencial em um campo elétrico criado por uma partícula eletrizada, como é esse potencial, a fórmula de cálculo dela. Qual é a fórmula de cálculo? É essa daqui, ó. V, ou seja, o potencial elétrico é igual a K vezes Q dividido por D. Se for positiva, o gráfico vai formar na parte superior do eixo da distância. Se for negativa, forma por baixo. Aprendendo que o nível zero do potencial criado por uma carga pontiforme está geralmente no infinito, uma distância muito grande, né? De Qzin e Qzão, o potencial elétrico vai ser zero. E que o potencial total vai ser a soma de todos os potenciais gerados por várias cargas, quantas tiverem. E assim, passamos para a próxima página, tá? Que é esta aqui, ó. Essa página, oh my God, é que potenciais
equipotenciais. O que são equipotenciais? São linhas no plano ou superfície no espaço, nas quais o potencial elétrico em todos os pontos assume o mesmo valor algébrico, tá? Equipotenciais. Então, as equipotenciais em um campo elétrico criado por uma partícula eletrizada e solitária são circunferências ou superfície esférica. São circunferências no plano ou superfície esférica no espaço. Então, a afirmativa é facilmente constatável, bastando para isso analisar a expressão de potencial. Note que para os mesmos Qzão e K, o potencial assumirá valores iguais nos pontos do espaço equidistante da carga fonte. Olha aqui, ó. Potencial elétrico ou volt é igual a K vezes Qzão dividido pela Dzinho. Tendo K e Q valores fixos para a distância D iguais, temos o mesmo potencial. Então, se K é fixo, não vai variar, e Q também é uma carga fixa, não vai variar, e a distância é a mesma, em qualquer região, tá? Eu vou ter o mesmo valor. Por exemplo, aqui eu tenho a carga vermelha, rosa, aliás, no centro, é positiva, gerando linhas de força de afastamento do campo. Essas linhas são todas radiais, tá? Aí nós temos formato de camada de cebola, não é? As superfícies, pontos, tá? Onde a gente vai ter aí as linhas, vamos ter aí o que a gente está estudando, não é? O que é mesmo os potenciais elétricos. Então, qualquer pontinho, tá, que está na mesma circunferência aí, vai ter o mesmo valor. A gente chama isso aí, né, de equipotencial, que são pontos que apresentam o mesmo valor, tá? Que a gente está estudando aqui, qual é o assunto mesmo? O valor de quê? O que a gente está estudando? Potencial elétrico. Então, cada circunferência dessa aí, qualquer potencial elétrico que for calculado, vai ter o mesmo valor. Isso aí a gente chama de superfície equipotencial. Observe que a superfície equipotencial faz ângulo de 90 graus com a linha de força. Viu? Ó, na ilustração, vemos a representação de superfícies equipotenciais em um campo elétrico criado por uma carga pontiforme positiva. Observe que se a carga fosse negativa, mudaria apenas o sentido das linhas de força, que passariam a ser de aproximação. Com relação às equipotenciais, nada se alteraria no espaço. Em vez de circunferências concêntricas, teriam superfícies esféricas concêntricas. Um dipolo elétrico, isto é, no caso de duas partículas eletrizadas com cargas de mesmo módulo, porém sinais opostos, tá? O que é um dipolo elétrico? São duas partículas eletrizadas com carga de mesmo módulo, porém sinais opostos. As equipotenciais assumem o aspecto a seguir. Vamos ver? Observe aqui essa gravura aqui, ó. Nós temos aqui duas cargas. Uma carga positiva e temos uma carga negativa. Temos as linhas de forças e temos as superfícies equipotenciais. As duas estão gerando, observe aqui. Elas estão interagindo, visto que a carga positiva está recebendo, a carga negativa está recebendo as linhas de força da carga positiva. E elas têm uma região do espaço que elas são mais densas, ou seja, está mais próximas às superfícies uma da outra, equipotenciais. Olha lá. Então, trata-se de uma representação de equipotenciais do campo criado por um dipolo elétrico, tá? E o que é um dipolo elétrico? Observe que acabamos de falar aqui, não é, o que é um dipolo elétrico. São duas partículas eletrizadas com carga de
cargas de mesmo modo, porém de sinais opostos. As equipotenciais assumem o aspecto da figura seguinte. Tá aqui, as superfícies equipotenciais de polo. Se a gente passar mais aqui, nós vamos ter mais informação. Teremos. Onde está essas mais informações? Aqui, ó. Logo aqui, bem em cima. Olha aqui, o que é que diz aqui? É importante observar o seguinte fato, que será justificado na seção 5. As equipotenciais, linhas ou superfícies, são perpendiculares às linhas de força, como a gente viu na gravura. Como já vimos, o vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de força, ou seja, toca em um único ponto, em sentido coincidindo com a orientação da linha. Assim, quando temos uma superfície equipotencial, tanto a linha de força como o vetor campo elétrico são perpendiculares a ela, a superfície, em todos os seus pontos, como ilustra a figura abaixo. Vamos ver aqui? Aqui nós temos, né, ó, equipotenciais, superfície, tá? As linhas de força como que saindo da carga que está no centro e varando, tá? Linhas de força. E nós vemos aí que elas fazem ângulo de 90 graus. Linha de força com a superfície equipotencial. Em um campo elétrico uniforme, tá? E o que são campo elétrico uniforme? Já estudamos, não sei se vocês lembram. São campo elétrico gerado por placas, né? Então, em um campo elétrico uniforme, as equipotenciais são retas no plano, ou superfície plana, no espaço, também perpendiculares às linhas de força, como representa a figura a seguir. Tá aqui, ó. Essas linhas representam que nós temos dois campos aqui. Dois campos não. Duas placas. Observe. Tá partindo de um lugar e chegando a outro lugar, as linhas de força. Então, todo e qualquer pontinho dessas linhas aí cor-de-rosa, tá? Vão ter o mesmo valor. Então, a gente chama isso aí de equipotenciais, superfície equipotenciais. Olha elas formando um ângulo aí de 90 graus com a superfície equipotencial. E as linhas de força. Provavelmente está saindo de uma carga positiva para uma negativa. Aí nós temos aqui os desenhos, né? No mapa topográfico, as linhas indicam altitude. Ao percorrer a mesma linha, tem uma mesma altitude. No campo elétrico, as linhas e as superfícies equipotenciais representam os potenciais elétricos nessa região. Ao percorrer uma mesma equipotencial, permanecemos em um mesmo potencial. Então, cada linha dessa aí, aqui geograficamente está sendo comparado o campo elétrico, tá? Com essas linhas aqui, ó, geográfica. Cada linha dessa, em qualquer parte que você parar, vai ter mesmo potencial elétrico. Muda de linha para linha, mas na mesma linha não varia. E potencial elétrico. O que a gente tem mais ainda aí pela frente? Ainda temos. Eita, videozinho longo, menino. Mas o importante é que a gente está vendo que tem que ser visto, né? Já aqui vai falar sobre o trabalho da força. Considere um corpo de massa M, abandonado em um campo gravitacional, uniforme, conforme mostra a figura. Tá aqui a figura. Que nós temos plano horizontal, né? Uma altura. E temos aqui o corpo saindo do ponto A, chegando ao ponto B, percorreu uma certa altura. E ele está indo a favor da gravidade, representada pela setinha cor-de-rosa. Quando o corpo se encontra no ponto A, indicado na figura, ele possui, em relação ao plano horizontal de referência, uma energia potencial de gravidade, que é dada pela expressão, ó,
Energia potencial de A é igual a M vezes G vezes H. Ou seja, é a massa vezes a gravidade vezes a altura, a massa da partícula. Quando ele atinge o ponto B, no entanto, sua energia potencial de gravidade passa a valer, energia potencial de B, M vezes G vezes B. Então, o trabalho que a força gravitacional conservativa realizou sobre o corpo no deslocamento de A para B é calculado pela expressão trabalho de A até B é igual a força multiplicado pela distância, em que a força é igual ao peso. Esse peso eu posso dizer que é a massa vezes a gravidade. E a distância é o ponto A menos o ponto B. Assim nós temos, ó, trabalho de AB é igual a M de G, tá? Ou seja, a massa vezes a gravidade. Aonde eu vou ter aí a altura do ponto A menos do ponto B, multiplicados aí. Então o trabalho de AB vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura de A menos a altura de B, multiplicado pela massa vezes a gravidade. Dessa expressão obtemos isso daqui, ó. O trabalho do ponto A ao ponto B é igual a potencial elétrico de PA menos potencial elétrico de PB. Isso significa que o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o corpo é igual à diferença entre a energia potencial inicial e a energia potencial final. Analogamente, ao se deslocar uma carga pontiforme Qzinho em um campo elétrico de ponto A até o ponto B, o trabalho que a força elétrica também conservativa realiza sobre a partícula é trabalho de AB dado por trabalho de AB igual ao potencial PA menos potencial PB. Então, se nós voltarmos lá para essa para o começo da página, tá? Aqui, ó. Diz assim: a energia potencial é calculada, energia potencial de P igual a carga vezes potencial elétrico, que é o V, né? Assim temos que o trabalho de AB é igual a carga de prova multiplicado pela a voltagem de A menos Q vezes a voltagem de B. Então, o trabalho vai ser Q multiplicado V de A menos V de B. E que V de A é o potencial na posição inicial da carga. E que VB é potencial na posição final. Então, a grandeza VA menos VB é a diferença de potencial, chamada DDP, ou tensão elétrica entre os pontos A e B. Representando essa diferença por U, o trabalho da força elétrica entre A e B também pode ser expresso por trabalho de A até B igual a carga vezes esse Uzão aí. Que esse Uzão também eu posso chamar ele DDP. E é importante destacar que é o trabalho realizado pela força elétrica sobre uma partícula eletrizada com carga Qzinho, quando esta se desloca no ponto A para o ponto B, desse campo não depende da trajetória seguida por ela. Tá, ó, não depende. Observe aí, ó. Saiu de A até o B, tá? Que aí, de novo, a linha preta. Saiu de A até B. V de A até VB, a linha rosa. Saiu de A até o B. Então, para as trajetórias 1, 2, 3, descrita pela partícula de A até B, vale a mesma relação anterior. Tá? Não se olha para a trajetória, olha-se a distância direta. Trabalho de A a B igual a carga multiplicada. V de A menos VB. Isso porque a força eletrostática é conservativa. É importante observar também que entre dois pontos de um mesmo equipotencial, a diferença de potencial é nula. Assim, a gente já viu que dois pontos que pertencem à mesma superfície têm o mesmo valor, né, potencial elétrico. Então, se subtrair um do outro, vai dar zero, vai ser nulo. Assim, o trabalho que a força elétrica realiza sobre uma partícula eletrizada Qzinho, quando esta se desloca de um ponto ao outro, da mesma equipotencial, também é nulo, independente da trajetória seguida por essa partícula. Tá? Equipotencial, ó, saiu. Olha aqui, a carguinha.
Aí saiu de A, chegou a Q, a trajetória da carga, prova Q. Observe que ele continuou na mesma superfície. A partícula eletrizada Qzinho é transportada de A para B. Que são o quê? Pontos de uma mesma equipotêncial. Então, dizemos que não existe trabalho, tá? Realizado pela força elétrica. Neste caso, esse trabalho é nulo, qualquer que seja essa trajetória. Eita, vamos parar por aqui, porque esse vídeo tá muito longo. Espero que vocês não achem chato, tá? Porque há uma necessidade de se falar mesmo. E combinar isso com o que o livro diz.